Fala, time, boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo aqui no Facebook, falando com a Super Larissa sobre auditoria em condomínio. Vocês vão ver que é um tema incrível e muito importante. Ela veio hoje compartilhar esses conhecimentos conosco. Daqui a pouquinho também nós estaremos ao vivo no Instagram. Tudo bem, Lari? Tudo jóia, Jonatas. E você? Obrigada Obrigado. pelo convite. Vamos lá, agora vamos para o Insta. Fala, time, boa noite, tudo bem? Ao vivo agora também no Instagram, com a Super Larissa falando sobre auditoria em condomínios. Lari, vê, por favor, se já está ao vivo para você. Tá. Aqui, acho que sim. Foi? Boa, daqui a pouco ele me manda a sua solicitação. Eu tô te vendo aqui. E aqui para mim você não apareceu ainda. Vê se você consegue me pedir uma autorização. Ó, o Rodolfo já está aí, a Bia já está aí, também, pessoal prestigiando, sejam bem-vindos. Aí, agora apareceu. Isso, muito bem. Agora faz o seguinte, Lari, antes de você guardar aí, você está vendo que tem um aviãozinho na parte de baixo aí do Instagram? Dá uma olhadinha. Tô vendo. Então, convida uns coleguinhas aí para vir participar, que é muito importante. E quem estiver assistindo, quiser convidar também, fica à vontade. A gente convida a turma para vir. Quem estiver no Facebook também consegue criar uma sala de transmissão. Uhum. Deixa eu fixar o nosso tema aqui, que é muito importante. Pronto, convidei. Pronto? Então vamos lá. Então, agora, oficialmente, nas duas redes, mais uma vez te agradecer pela presença, pela disponibilidade de tempo, de compartilhar algo que é tão importante, né? Que é justamente a auditoria em condomínios. Mas sabe o que a gente faz em geral, antes de efetivamente entrar no tema? A gente gosta de ouvir um pouquinho a história de quem está aqui. A gente acredita que a conexão entre as pessoas é muito importante, ainda mais quem lida com o condomínio, que é convivência o tempo todo. Então, se você puder, por favor, se apresentar, contar um pouquinho da sua história, depois a gente entra. Legal, então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Jonatas, da Solvit. É sempre um prazer falar, né, sobre sistemas de gestão condominial, auditoria, redução de custos, gestão. Então, são temas muito interessantes e de suma importância, né, para os condomínios, seja corporativo, seja os residenciais, loteamentos, associações, enfim, todo esse setor, né, que movimenta e gera muitos empregos, muitos fornecedores, né? Então, toda a cadeia que gira em torno desse negócio. Então, eu vou contar um pouquinho, né? Quem é a Larissa, quem é a iAudit. Então, a Larissa, eu sou formada em arquitetura pelo Mackenzie. Então, como muitos dessa área, né, de condomínios, são equipes multidisciplinares, né? Que acabam indo para o setor de condomínios justamente pela atratividade, pelo movimento que ele tem, pela dinâmica, né? O dinamismo do setor. E aí eu estou na iAudit já há 7 anos, já trabalhei em diversas áreas da empresa. E é uma empresa familiar, né, da família, então eu tenho pai e mãe contadores, então a contabilidade foi
A história da contabilidade foi contada para mim desde o berço. Que legal. Então, são conceitos, né, que já vêm desde sempre. Que legal. E aí como eu falei, né, eu trabalhei já em diversas áreas da empresa e hoje eu foco muito no relacionamento com o cliente, comercial, mas tenho todo um time lá, né? A Yaudi tem todo um time da área de auditoria de condomínios, enfim, que está toda à disposição aí para qualquer dúvida também, né? Desse bate-papo. Acho que Sim, 1 hora é até pouco para falar de tantos assuntos, né, sem relevantes dúvida. dessa área. Então, fiquem à vontade aí, o ouvinte, né, se tiver qualquer dúvida, mesmo que a gente não consiga sanar aqui dentro dessa 1 hora, que pode enviar aí para a Solvit, para o Jonatas, a gente vai ter prazer em responder, tá bom? Que legal. Então você também, assim como eu vim da área de marketing também do Mackenzie, migrou para o condomínio. E como que foi essa migração, né? Em que momento você, enfim, deixou aí, a gente nunca deixa, né, nossa formação, a gente acaba até utilizando algumas Exato. ferramentas, mas em que momento que você fez essa transição? Eu acho assim, é um ponto muito importante, o Jonatas, que você falou. A gente nunca deixa, né, a profissão inicial. E eu acho que um comentário muito importante a fazer sobre esse ponto é o futuro, né, que é justamente o profissional multidisciplinar. Quando a Uhum. gente fala até sobre temas atuais, por exemplo, da LGPD, né, que agora é a Lei Geral de Sim, Proteção de Dados, fizemos uma live há 2 semanas sobre isso, é muito isso, importante. legal. A gente não tem como falar numa implantação ou numa gestão da LGPD se a gente não unir pelo menos 3 áreas, né? Que é um jurídico, uma área de negócio, operação mesmo da empresa, e uma área de TI, pensando que tem que Uhum. fazer um inventário de dados, um backup, uma anonimização da informação, criptografia. Então, Uhum. no mínimo 3 áreas são essenciais, né? Então, quando você fala, eu sou do marketing e vim trabalhar com gestão condominial, com certeza faz parte, né? E assim como a minha arquitetura, né? Não sai da veia, e eu acabo usando para auditoria, né? Então, na Iaudit a gente faz auditoria de obras, auditoria de EPI, mesmo a parte de condomínio, sempre tem, né? Os fundos, fundo de reserva, fundo de obras. E, enfim, são profissões que a multidisciplinaridade faz parte, né? E é o profissional do futuro mesmo. Aquele cara que olha só uma coisa não acaba não sendo tão importante para as empresas, né? É isso mesmo, que legal, que legal. Então, me conta um pouquinho como que é essa parte da auditoria, né? Porque isso, a gente estava falando um pouquinho antes até, e é que a recomendação que a gente dá para os nossos síndicos. Em geral, a auditoria surge sempre aquela confusão, e aí a oposição que pede. Tá? Me fala um pouquinho da auditoria, e fala um pouquinho da IAudit também, na verdade, né? Porque embora É. vocês tenham essa especialização agora em condomínio, mas a IAudit é bem maior que isso, né? Então, se você quiser falar um pouquinho, por favor, Isso. essa Então, pujança de deixa eu contar. A gente acabou atropelando aqui um pouco. Eu gosto de falar, tá, Jonatas? Então, você isso é vai me pondo no ótimo, caminho. isso é ótimo. Deixa eu só te pedir um favor, eu Tá, acho que a sua conexão do Instagram caiu. Dá uma olhadinha aí, por deixa eu gentileza. ver. Só tô vendo você no Insta. Isso, espera que eu vou te convidar novamente. Tá. Você ainda não está ao vivo aqui para mim. Espera um pouquinho. Você já entrou? Tô aqui vendo você. Tá, espera um pouquinho. Vê se você consegue me convidar, porque eu não estou te achando ainda não. Ah, já achei agora. Isso apareceu para você na solicitação.
Foi? Foi. Nossa Agora sim. professora Luara chegou também, tem bastante gente prestigiando. Vamos lá. Legal. Então me fala um Então, pouquinho da deixa eu Yaudi, por voltar um favor. pouquinho, Isso. a Yaudit. Então, a Yaudit já é uma empresa que está há 20 anos no mercado. A gente foca em auditoria, prevenção a riscos, compliance, toda a parte de organização, né, das empresas, consultoria para gestão de riscos, compliance, código de conduta, treinamentos, né? Então, a gente tem 4 grandes áreas. Eu vou passar um pouquinho pelas 4, só para Claro, o nosso ouvinte se inteirar, né? A claro. gente tem uma área que é de BGC, que a gente chama o Background Check, é uma área Uhum, que faz dossiês, né, pesquisas, desde criminais, ações cíveis, falências, concordatas, para diferentes públicos, né? Então, desde uhum, empresas aí de segurança, portaria, para terceirização de serviços, avaliação de fornecedores. Então, para cada empresa pesquisada, com foco, a gente realiza um tipo de análise com processos diferentes e uhum, determinados retornos, né? uhum. Uma segunda área seria a área de forense. A gente tem serviços de canal de denúncias, que é o Hotline, né? Uma empresa de... como se fosse uma linha direta com o presidente, o antigo Fale com o Presidente, só que atualmente muito mais moderno, né? Com regras de Sim, governança corporativa. que legal. Que atende denúncias, assim, de fraude, mas a palavra fraude pode soar muito pesada, né? Então, Sim, assim, é um canal de comunicação que pode ser tratado sobre assédio, sobre desperdício de recursos, mercadorias, enfim. É um canal de comunicação mesmo com a alta administração da empresa. que legal. E pode ser utilizado também para grandes condomínios corporativos, tá? Ou até residenciais, esse tipo de solução. Não é só Uhum, para empresas, enfim, não é só para o mundo corporativo, tá? uhum, E nessa área também a gente faz investigações de fraude, a parte mais forense mesmo. uhum. A terceira área seria o GRC, que é Governança, Risco e Compliance. Nessa área, a gente implanta programas de compliance, faz auditoria interna e externa, balanço. É uma área também que faz treinamentos, Poxa, que trata legal. de prevenção à lavagem de dinheiro, né? PLD, financiamento ao terrorismo, cadastros, né? Uma área que a gente atende bancos, por exemplo, e aí a quarta área seria o condomínios. Então, a auditoria de condomínios, residenciais, corporativos, estacionamentos e shoppings. Que Então, legal. engloba tudo. Então você trouxe todo esse know-how, né, que a Yaudi já tinha aplicando em condomínio. E Exato. a gente já entrando nisso, né? O que você vê vamos dizer, igual e diferente, né, na auditoria de um condomínio ou de uma grande empresa? Sendo que, só para te contextualizar aqui, a gente vive falando, né, com empresa, ele só não tem, assim, ele só não quer lucro, mas enfim, é uma empresa. Então, queria que você começasse por esse ponto, por favor. Um bom ponto, Jonatas. O condomínio, ele é até o termo, né? Se você for desmembrar ele é o domínio comum, né? Com Sim, domínio, é com uso comum, sim, domínio comum. Um condomínio, ele não objetiva lucro, né? Ele, apesar de ter o CNPJ, ser uma empresa, ele não objetiva o lucro. Só que o gestor, né, o síndico, o conselho, a administradora, precisam gerir aquela finança da melhor forma possível para os moradores ou para os condôminos, né, no caso de um condomínio corporativo, sim. estarem melhores assistidos dentro daquela verba que eles se propõem a pagar, né? Eles combinam um preço, paga a verba condominial, lá o valor da mensalidade, e para Sim, isso tem o retorno, né? Enfim, valor com pessoal, despesas de consumo, água, energia, gás. Então, mas a pergunta inicial, né? O que difere isso, a do empresa de gestão e condomínio. uma auditoria de um condomínio e de uma empresa?
Eu vou usar muito o que o Ivo fala, né? O Ivo, sócio fundador da empresa, o Cairrão, faça o simples em contabilidade. Então, não difere. Se você for olhar na essência, não difere. Por quê? Porque receita tem que ser maior do que a despesa para fazer frente com uma boa administração. Claro que numa empresa o lucro, né, tem que ter mais fundo, porque objetiva lucro dos sócios, remunerando, né, os sócios. Sim. E no condomínio tem que ter o fundo de reserva, né, para uma dor de barriga mesmo, uma rescisão contratual de um funcionário, uma despesa de emergência que quebrou algum equipamento do condomínio, um elevador, ou enfim, tudo pode acontecer, né? Então, acho que uma boa gestão, pensando nesse faço simples, não difere auditoria e nem contabilidade, tá bom? Legal. Não, patrimônio, eu penso assim, num patrimônio numa empresa. O que é patrimônio? É notebook, sei lá, numa empresa transportadora, são caminhões, e num condomínio? Também tem patrimônio, tem as câmeras, tem o equipamento de monitoramento, tem os ativos, né? Uma TV de um salão de festas, aí depende muito do tamanho do condomínio, do tipo de equipamentos, mas sim, uma geladeira de uma sala gourmet é um ativo do condomínio, é um patrimônio. Então, não difere, tá? Pensando simples, a resposta é essa. Ah, que bacana. E aí, a gente já avançando um pouquinho, mas a parte da auditoria, ela foca só na parte financeira mesmo? É só finanças que observa? Não, não. É uma boa pergunta, né? Vai de encontro com a última resposta. Sim. Não, claro que a gente olha o financeiro, porque o condomínio está ali para fazer frente, né? A receita da mensalidade está ali para fazer frente às despesas. Sim. Mas o objetivo da auditoria num condomínio é atentar para outras questões também, como o risco de tributos, né? Então, recolhimento de impostos, se está tudo sendo recolhido da forma correta, no código de recolhimento correto, porque também pode acontecer, né? A gente fala em auditoria e já logo pensa em fraude. Mas não necessariamente a gente pensa. Não necessariamente a gente tem que falar em fraude. Muitas vezes é simplesmente um desconhecimento da gestão, é uma pessoa não preparada. Seja o síndico, que não está acostumado com questões administrativas, ou a baixa qualidade da administradora contratada, enfim, a gente vê bastante coisa assim no mercado, né? Sim. E a entrada de uma auditoria, como você falou, dessa preventiva, né, que é uma auditoria mensal, ela ajuda, né, a função é auxiliar o síndico, o corpo diretivo, a administradora, em todo esse arcabouço da administração, não só em um dos itens, tá bom? Então, perfeito. Não olha só financeiro. A gente olha, acaba resultando tudo no financeiro, mas a gente não olha só financeiro. Uma boa gestão, ela acaba se consolidando numa boa administração financeira. Sim. É igual um orçamento familiar, né? Sim. A gente tem que ter lá um fundo para pagar todos aqueles valores do começo de janeiro, né? Que vem IPTU da casa, vem IPVA do carro, vem material das crianças da escola. Então, é aquela paulada em janeiro. Então, a gente não pode nem ficar muito feliz com o 13º, né? Já tem que guardar. Só que aí é aquilo. Aí a pessoa ficou muito feliz com o 13º, gastou tudo, aí chega em janeiro, fica fazendo empréstimo para pagar as dívidas, né? É verdade. Então, deixa eu te pedir um favor, Lari. Acho que você caiu de novo no Instagram. Dá uma olhadinha, por favor. Deixa eu ver aqui. Enviar. Por que ele cai, será? Não sei. Conexão, talvez, enfim, não sei se você está perto do Wi-Fi. Vai dar tudo certo. O pessoal está esperando. Aí, foi. Foi. Legal. Tá falando que a gente não pode nem ficar feliz com o 13º. Você está dando uma notícia aqui para nós.
Porque é justamente isso, né? Então, no condomínio ou numa empresa, enfim, precisa ter fundos de reserva, né? Para N situações. Do jeito que a gente em casa também faz, às vezes, um fundo para uma viagem que a gente quer fazer, ou para comprar um carro, ou para. A gente faz fundos, né? Vai separando dinheiro um pouquinho por cada mês. No condomínio é a mesma coisa. Então, eu quero reformar as quadras do clube, eu quero modernizar os elevadores. Se não vai ter um rasteio extra, enfim, já precisa ir separando um valorzinho lá por mês para fazer frente a essa despesa daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui. E isso reflete a boa gestão condominial, né? Que não independe de é na gestão do síndico tal, é na gestão do síndico fulano. Eu acho que isso é um erro também comum aí nas gestões, né, dos condomínios, que a gente tem que pensar como o condomínio, ele é um lugar comum de todos, né? Na passada de bastão do síndico, da administradora, tem que passar o mais redondinho possível para o próximo, né? E não o mais quadrado possível para o próximo se ferrar, né? Sem dúvida. Então, acho que esse é um conceito também que a gente vê cada vez mais melhorando, né? Melhoria nesse sentido. Mas, assim, o síndico, ele passando o bastão, ele já tem que falar para o próximo, olha, aqui está um cronograma, entra e já faz uma cotação aqui de extintor, já faz uma revisão, já tem que fazer dedetização, ele já tem que ter um cronograma ali, né? Então, como eu falei, vai muito assim com o nosso gerenciamento familiar, né? Tem que ter já um cronograma do que vai fazer, do ano, e vai muito em linha também com as empresas, né? Então, a pergunta que você falou, como que onde que se iguala, né, o condomínio com empresas? Então, é praticamente a mesma coisa. Claro que as preocupações, o tipo de fornecimento, enfim, é diferente, mas na essência é tudo igual. E me diz uma coisa, quando você fala assim de forma ampla, você também faz uma análise no geral do fornecedor, do prestador de serviço, do funcionário? Tem esse tipo de análise Sim, também? na nossa auditoria. Então, deixa eu explicar os 3 tipos também de auditoria que a gente faz, tá? Antes de entrar na questão do fornecedor. Então, os 3 tipos principais de auditoria que a gente faz é a auditoria preventiva, que é o que a gente chama de mensal, é aquela que a gente faz da pasta de prestação de contas mensalmente. Então, é nessa auditoria que a gente olha desde receitas e despesas, por exemplo, né? Bater com o extrato bancário, preferencialmente em nome do condomínio, né? Então, para quem está nos ouvindo aí, está familiarizado com o termo conta pool, né? Sim. Claro que pode ser feito, mas assim, a trilha, né? A gestão acaba sendo um pouco mais trabalhosa e, consequentemente, indo contra o que eu falei de faço simples e contabilidade, acaba sendo um pouco mais difícil rastreabilidade. Então, tem que ficar mais atento, né, com a questão da conta pool. Mas nada impede, né? A gente prefere sempre a conta em nome do condomínio. Desculpa só de interromper, Sim, esse é um tema bastante interessante que gera muita dúvida, né? A conta pool, enfim, não vou entrar no mérito aqui, né? Mas, de fato, você imagina um monte de dinheiro de vários condomínios numa única conta. Isso, efetivamente, tende a ser mais difícil de você ali entender o que está acontecendo. Então, você consegue conceituar um pouquinho a diferença entre uma conta pool, uma conta própria e dizer o que você vê de vantagem em uma e outra, e se é que existe? Assim, de vantagem, eu não vejo muita vantagem, não. Falando, algumas administradoras vão querer me matar, mas como é uma live, não é com a administradora, eu posso falar abertamente? Sim. Não, assim, claro, né? A gente tem que. Dá para fazer, é rastreável, né? Mas assim, é mais trabalhoso, né? Não tem porquê. A gente indica sempre nos nossos relatórios que a conta seja em nome do condomínio mesmo, individual, tá? Porque é aquilo, é total de receita, total de despesa, olhou o extrato, toda saída ali tem que ter uma justificativa, tem que ter uma nota fiscal, tem que ter
É uma taxa bancária? É uma taxa de boleto? É um recebimento de condomínio? É recebimento de multa, atraso? Então é muito mais fácil rastrear, né? Uhum. E a conta, a pool, é isso, é uma grande conta que a administradora usa, com vários condomínios colocando o dinheiro ali da cota condominial, e ela autorizando saída de vários pagamentos de vários condomínios daquela mesma conta. E aí, numa tabela, né, num Excel, enfim, numa planilha à parte, vai fazendo esse controle gerencial. Então, assim, se também tiver uma boa organização, não tem problema, né? Mas Sim. é mais difícil. Mas pela Então, questão da transparência mesmo, imagino que você esteja isso, falando, né? O transparência. condômino consegue hoje, numa conta própria, ir lá ver o extrato da conta dele, vai ter o nome Exato. dele. Bater com a pasta de prestação de conta, ver tudo que saiu ali, tudo que entrou, é mais fácil. E aí, então, deixa eu estava explicando os 3 tipos de auditoria, Isso. né? Estava na Então, mensal. preventivo mensal, aí tem esse é o que a gente mais indica e recomenda, tá? Porque é Certo. aquele o conceito de feito e conferido, né? Então, o administradora faz a pasta, o síndico faz os gastos, né? Enfim, ele está gerenciando ali o condomínio, ele está no dia a Sim. dia. A administradora cumpre ordens, né? Então, ela efetua os pagamentos solicitados pelo síndico, pelo corpo diretivo. Sim. E a auditoria está ali para ser um tripé, né? Para estar junto ali nesse conceito que eu falei de feito e conferido. Então, para ver se realmente as notas fiscais, os recibos, seja um recibo de profissional autônomo, uma guia de recolhimento, código de recolhimento, as CNDs do condomínio, né, se está tudo em dia, porque aí pode indicar talvez um não recolhimento, ou pela administradora, ou uma ausência de nota fiscal, aí a gente pergunta para o síndico, né? Então, a gente acaba fazendo esse meio de campo com o objetivo mesmo de deixar toda a administração transparente, tá? Então, a auditoria é facilmente confundida como chato, de galocha, né? Vou entrar nesse mérito. Me faz um favor, eu acho que você caiu no Instagram de novo. Dá uma olhadinha para mim, por favor. Ele está desligando automático, acho. Deixa eu ver. Tentar deixar no modo avião, que às vezes pode ser que alguém te ligue, e aí... Tá. Isso, por favor. Pessoal, já estamos aprendendo bastante aqui, hein? Vocês estão de olho aqui, né? Olha lá. A auditoria, o importante é fazer antes. Esperar para depois é mais difícil. Ela vai explicar melhor agora. Você voltou? Peraí. Foi. Yes. Tá joia. Não, você apareceu aqui. Foi? Apareceu? Vê se vai a mensagem para você, por favor. Aí, foi. Boa, tá de volta. Aí você estava concluindo a parte da auditoria mensal. Isso. Então, assim, a gente compara a auditoria mensal falando bem simples, tá? Claro, por Como favor. aquele check-up de dentista ou check-up médico, né? Então, você não precisa estar com dor de dente para ir no dentista. Então, você vai lá uma vez por ano, já coloca na agenda, repetir anualmente. Ah, todo mês de setembro eu vou no dentista. O que você vai fazer? Bater papo, né? Não, você vai passar um flúor, né? Ele vai ver se está tudo certinho, se tem alguma infiltração, se precisa já colocar um pontinho de obturação em algum lugar. Você não vai esperar fazer um canal, tá com uma dor lá na gengiva, não conseguir mais mastigar para ir no dentista, né? Perfeito. Então é isso, é uma questão de organização, né? Então, a gente indica a auditoria preventiva mensal justamente por isso, porque acaba, em relação à auditoria investigativa, é um valor menor, né? Porque assim, o condomínio já vai pagando ali uma mensalidade que já. Dentro da previsão orçamentária, muitas vezes, né? Isso, já tem previsão orçamentária, exato.
E assim, é como eu falei, aí a gestão, ela não fica reativa, depois tem que arrumar, putz, recolheu tantos anos de imposto errado, não tem o recolhimento da nota fiscal tal. Então, acaba, como a gente vê isso tempestivamente, né? Então, mensalmente, a gente está ali batendo na tecla. Ó, falta isso, falta o recibo, falta não sei o quê, falta o pagamento. Então, não tem como sair fora do trilho, né? O trem vai sempre no trilho. E aí, é bacana porque também, antes até da gente passar para o próximo item, mas é algo que eu queria comentar com você, porque assim, muitas vezes o conselho, o corpo diretivo, tá ali para ajudar. Então, às vezes é um médico, às vezes enfim, enfim, seja lá o que for a profissão, ele não tem ali a especificidade. O máximo que ele vai poder identificar, por que gastou 10 mil com a piscina, enfim, ele vai conseguir ter uma noção ali sobre a natureza do gasto, não dos meandros aí de tributação. Acho que até nesse sentido a auditoria ajuda, né? Sim, então, ela tem essa segunda auditoria, seria a auditoria investigativa, né, que a gente chama por período. Então, o condomínio passa para a gente, né, o administrador, o síndico, o que eles querem olhar? Eu quero olhar a gestão 2018, então, de janeiro. Então, é um recorte de tempo, né? Então, a gente vê qual é o recorte de tempo, a gente faz a auditoria naquele período. Nesse caso, geralmente, contratam a e-audit porque já tem alguma indício de irregularidade, né? Seja favorecimento de algum fornecedor, seja, enfim, alguma suspeita mesmo de má gestão. Esses casos a gente só recomenda quando o valor previsto do desvio ou da coisa errada seja maior do que o valor da auditoria, né? Porque não vale ficar mexendo, infelizmente, né? Não vale ficar mexendo no leite derramado. Só se realmente for reverter em benefício financeiro para o condomínio. Claro. Nesse sentido, eu queria até aproveitar e te perguntar uma situação. Porque, assim, a partir do momento que você viu, né, lá atrás, no exemplo que você citou, 2018, existe muito a se fazer, a não ser identificar? Existem, enfim, passos adicionais a serem feitos? Você citou outra coisa importante que eu gostaria que você comentasse, por favor, que, assim, às vezes parece que favorece um prestador de serviço. Mas também, na questão de condomínio, no dia a dia, agora falando um pouquinho do lado do síndico, às vezes você tá ali, você já conhece a Larissa, você já sabe que a auditoria dela é legal. Poxa, enfim, acho que você está entendendo o que eu quero dizer e quem está aqui na live também. Sim, você precisa ter algum prestador de serviço da sua vida pessoal que você confia e que você vai... Como tratar isso para que numa auditoria não tenha esse cunho e esse aspecto fraudulento ou, enfim, suspeito? Aí entra um pouquinho também no terceiro tipo de auditoria, e eu já vou responder essa pergunta, que é a auditoria de propósito específico, né? Então, é justamente aquela que vê, por exemplo, a reforma do clube. Eu quero que você... Então, a gente só vai analisar aquela auditoria, né? Então, a gente vai pegar todas as cotações que tiveram, reforma da quadra, grade do conjunto de quadras, reforma do pastilhado da piscina. Então, a gente vai pegar todo aquela documentação, vai olhar o fundo de reserva, o fundo de obra, como que foi movimentado, se tiveram cotações, avaliação do fornecedor correta, se o cronograma, enfim, da obra, o recolhimento de impostos, as notas fiscais estão ali, garantia, contrato de prestação de serviço, se está tudo certinho. E aí, voltando, né, a questão de confiança de fornecedor. A gente pensa assim, em grandes tipos de fornecedor, tá? Para simplificar aqui, até para ficar fácil para o ouvinte. A primeiro tipo de fornecedor é um fornecedor mais simples, digamos assim, né? É um fornecedor que ele fornece um produto, por exemplo. Pensa num exemplo, material de limpeza, vai. Então é muita confusão em condomínio, material de limpeza, viu? Muita confusão. Bom, mas eu não vou nem entrar no mérito, eu vou falar só da parte de auditoria. Só para você, enfim, só para a gente compartilhar aqui, muitas vezes acontece o seguinte, desce na Assembleia, aí qualquer um que fala,
mas eu limpo a minha casa com álcool, por que vocês estão gastando tudo? Enfim, então, usar material de... não vou entrar nesse mérito. O que a gente chama esse tipo mais simples para auditoria, porque assim, é um fornecedor que ele entrega, né, o produto e depois paga a nota fiscal ali, tem 28 dias para pagar, então, assim, não tem muito risco, né? O risco, claro, aí existe na cotação, né? É um parente do síndico, é uma empresa, então aí entra, né, a cotação, e vai também, a gente, claro, olha com atenção grandes valores e que tenham representatividade do orçamento, tá? Então, a gente não pode confundir também auditoria com perícia, né? Eu não vou pegar uma nota fiscal, por exemplo, de uma empresa de armarinhos e ver se a guirlanda de Natal que está lá dentro do condomínio, sabe? Então, a gente não vai no centavo. Claro. Mas depende da conta, a gente vai. Então, se é uma conta que teve muita disparidade de um mês para o outro, depende do que está sendo visualizado, sim, a gente vai no centavo. Mas então, aí o segundo tipo de fornecedor é aquele fornecedor que ele já presta um serviço, ele terceiriza algum serviço, por exemplo, portaria, limpeza. Esse fornecedor, sim, ele já tem que ter um cuidado melhor, né? Tem que ter, além da cotação, visualizar o fornecedor. Então, puxar no mínimo um cartão do CNPJ, né? E ver. Na proposta comercial tem, por exemplo, 20 anos no mercado. Aí você puxa o cartão do CNPJ, tem 1 ano de empresa. E aí você fala assim, mas qual que é enfim, os sócios são de mais tempo. O cidadão trabalha, né, esse tempo. Ou até o capital social, né? Suponha que é um contrato grande de terceirização de mão de obra de segurança. Eu vou ter 20 postos de segurança. É um contrato de, sei lá, 60 mil reais por mês, 700, 800 mil por ano. Aí você vai ver o capital social da empresa, 5 mil reais. Então, assim, é uma empresa que não está preparada, ele não vai fazer frente depois a uma reclamação trabalhista, vai gerar passivo para o condomínio. Então, o condomínio precisa ter atenção a esse tipo de questão, tá? Então, às vezes, uma simples olhada numa CND, de falência concordata em nome dos sócios, uma simples visualização de um cartão de CNPJ, no QSA, se a pessoa que assinou o contrato de prestação de serviço está lá no QSA, no cartão de CNPJ, porque você puxou lá, é gratuito, está na internet, né? Puxou lá o QSA. João e o Pedro que assinam. Só que aí quem assinou o contrato é a Maria José. Mas quem é a Maria José na empresa? Né? Então, são cuidados simples que os condomínios precisam ter. E que, em geral, acabam não tendo. Agora é que a gente está sentindo um pouco mais de gestão nesse sentido. Sim. Antes de você falar do terceiro tipo de prestador, eu queria que você, por favor, contextualizasse, né, o mais simples que você conseguir, essa questão do capital social, que é algo que a gente comenta bastante, porque muitas vezes a gente entende a visão do síndico, eu até dos condôminos, que quer contratar ali o seu José, o seu João, que faz ali, vai RPA. O capital social e qual que é a importância dele? E antes disso, preciso que você volte no Instagram, por favor. Ixi, agora acabou a bateria. Tudo bem, então eu vou pedir para a nossa equipe avisar a turma para ir lá para o Facebook. Não tem problema. Tá bom? Eu conecto aqui, se eu... Não precisa, pode deixar que a gente já avisar para eles irem para o Facebook. Então, já avisando aqui a turma do Insta. Consumiu bastante live é assim, live não tem problema, não se preocupa. Então, por favor, estamos lá no Facebook. Qual é a vantagem do Facebook? Vocês estão vendo que a Larissa explica bem, explica bastante. Então, lá no Facebook não tem hora para acabar. Então, por favor, se direcionam para lá. Nossa equipe já está colocando o link aí. Tá bom? Pode continuar, por favor, Lari. Quer dar um tempinho para o pessoal conectar lá, não? Não se preocupa. Pode ir embora. Então, tá bom. Então eu estou falando do fornecedor, né? Então, são cuidados mínimos aí que a gente tem que ter. Sobre o capital social.
Então, uma empresa que está requerendo um contrato aí, sei lá, de 1 milhão, um contrato, grande obra, né? Sim. Pintura, terceirização de mão de obra. Pensando contabilmente também, os sócios têm que ter dinheiro para suprir uma reclamação trabalhista de 60 pessoas, de acordo com esses contratos que De ele acordo está com o firmando. serviço, né, que ele vai fazer, claro. Exatamente. Então não adianta, eu vou pôr aqui uma empresa só de R$ 1.000 de capital, uma MEI. Uma MEI é R$ 4.999, né? Então são 60 mil por ano, 5 mil por mês, né? 4.999. Mas só que aí ele emite 10 mil por mês. Não pode, né? Não vai, não tem como. Porque como que vai fazer o pagamento, inclusive na conta dessa pessoa? Que é outro problema que a gente vê sempre. Sim. Contrato de prestação de serviço com a empresa A, aí o pagamento é feito para quem? É feito para o José da Silva. Ah, mas não deveria ser na conta da empresa da prestadora de serviço? Sim, deveria. Ah, mas aí foi feito na empresa do sócio. Não é para ser feito, mas ainda tem, né, era o sócio da empresa. Um vínculo, né? Agora, o problema errado ao quadrado é uma pessoa nada a ver com a empresa, né? Então, às vezes eu fiz o contrato com a empresa de pintura ME, aí eu fiz o pagamento para a serralheria AJ. Ah, não, é que é meu primo. Não, assim, não pode, sabe? A empresa tem que ter. Aí é aquela questão de até sobrevivência de empresas no Brasil, né? Sim. Um erro muito comum das empresas que iniciam de gestão é misturar, né, pessoa física com jurídica. Então é outro conselho que aí a gente dá não para os condomínios, dá para os fornecedores. Não misturem, né, pessoa física com jurídica. O que é da empresa é da empresa. E o que é da pessoa física é da pessoa física. Você precisa retirar como prolabore, né? Então, o Sim. lucro que sobrar da sua empresa, você tira e usufrui na pessoa física. Descontando, enfim, reinvestimento, treinamento, tudo que você quiser fazer para a melhoria da sua empresa. Mas não misture, né? Não pega dinheiro da empresa, põe na pessoa física, faz aquele balaio de gato, depois eu retorno e eu devolvo, e quando eu precisar, eu passo um cheque da pessoa física para a empresa. Então, é aquela bagunça. Perfeito. Então, o capital social seria aquilo que a empresa tem de patrimônio, mais ou menos, da maneira. Isso, exatamente. Seria, assim, conceitualmente falando, o valor que a empresa, o sócio aportou para abrir a empresa. Certo, Então, é o que a empresa tem de reserva, digamos assim, né? certo. Errado vai recorrer ali. Perfeito. Exato, uhum. Então, aí, por favor, agora você estava indo para o terceiro tipo de fornecedor. O terceiro tipo de fornecedor, peraí que agora entrou aqui. Ó, o terceiro tipo de fornecedor, ele é um fornecedor assim que a gente chama de grande obra mesmo, né? Uhum. Ele é um fornecedor de pintura predial, da reforma da quadra, ele é como no tipo 2, né? Que ele é um prestador de serviço, ou Sim, de um produto, um serviço. sim, Só que ele tem que ter muito cuidado na contratação dele, na cotação. Então, esse terceiro tipo de fornecedor seria balizar muito bem o que você está pedindo, né, para ele, para depois na assembleia, quando for decidir pela contratação e para depois não dar conversa, o que foi pedido, né? Tem que ser solicitado na cotação banana, banana e banana para todos eles, para não comparar uhum. banana com maçã depois, né? Sim, Ah, mas eu pedi aqui cotação para pintura das 10 torres do condomínio. Esse aqui me apresentou látex, não sei o quê, com UV, para proteger X anos do sol, e esse vai lavar primeiro e vai passar um impermeabilizante embaixo, e não sei o quê. E esse aqui? Ah, ele vai vir com uma tinta acrílica, com não sei o quê, vai aplicar com hidrojateamento. Então, a gente já não está falando da mesma coisa. Então, ou a sim, gente volta no primeiro fornecedor e fala: ó, eu quero cotar isso, eu quero com tinta base d'água, sim. com
couver e não sei o quê. Ah, eu não quero com hidrogenamento, eu quero com... Então, a gente vai balizando as propostas, né? É um cuidado que tem que ter e, além disso, fazer um contrato depois de prestação de serviços muito bem resolvido, né? Então, quanto que eu vou pagar inicialmente, quanto que eu vou pagar na contra-entrega, porque esse tipo de fornecedor, ele costuma cobrar até uma parcela antecipada, né? Uma porcentagem do contrato antecipado, 40% até o serviço, depois uma Sim. parcela contra-entrega. Uhum. Então, e geralmente é um gasto grande que consome, né, do fundo de obras, do fundo de reserva. E uma questão só que eu passei, agora que eu estou lembrando, o fornecedor do tipo 2, né, que é aquele de prestação de serviços, ele tem que ter também um contrato muito bem feito, além dessa pesquisa inicial do fornecedor, para prestação do serviço. Então, assim, suponha uma empresa de portaria, de limpeza, se o funcionário terceiro não apareceu no condomínio aquele dia, quantas horas a empresa tem para repor aquela função? Em até 2 horas? Em até 6 horas? Em até suponha uma quebra do portão, né? Do mecanismo do portão da garagem. Sim. Eu liguei lá e falei, o motor parou de funcionar. Em quanto tempo chega a assistência técnica? Né? A assistência técnica, ela se dará em horário comercial, de segunda a sexta, das 8 às 18, envolve fim de semana, envolve 24 horas, então se eu ligar 2 da manhã, o cara vai me atender? Para não acontecer aqueles casos de quebrou o portão 6 da tarde numa sexta-feira, num fim de semana chuvoso, e aí o coitado do seu Zé Porteiro tem que ficar lá, sair da guarita, indo lá abrir e fechar o portão na chuva, coitado, até segunda-feira, né? Então a gente vê coisas assim também. Então, tudo isso reflete na boa gestão condominial e reflete também no valor da taxa condominial, né? Porque o morador que às vezes quer economizar tanto nas questões que acaba não tendo uma boa gestão, né? E depois reclama se acontece esse tipo de coisa. Sem dúvida. Então é isso, esses tipos de fornecimento, né? E aí você já começou, e olha que loucura, já estamos há 47 minutos falando. E você eu falo, isso. Tem muita coisa. Para cada tema desse dá para falar separadamente, em lives diferentes. Então, só para a gente começar a amarrar aqui, você citou que todas essas análises, todas essas observações, elas vão impactar no custo do boleto, e é até o mote do que nós vamos a falar aqui. Então, você pode esclarecer para nós em que momento que a auditoria entra para baratear os custos, para reduzir, para conter, né? Por exemplo, aqui na live tem alguns síndicos fera que eles não aumentam o condomínio tem 3, 4, 5 anos. Isso, exato. Acho que a gente não pode pensar só em redução. Claro que, assim, é raro, mas já aconteceu da gente, depois do trabalho da auditoria preventiva mensal, ter uma redução. Mas casos muito, assim, que tinha realmente uma gestão, né? Claro. O que a gente costuma ver bastante, né? Isso vale aí para o nosso ouvinte, seja síndico profissional, seja morador, condômino, é uma estagnação da arrecadação. Então, mesmo a gente pensando em IGPM de alguns contratos, mesmo pensando em dissídio de colaboradores, a gente vê uma estagnação da cota condominial. Então, você pensando numa taxa mínima de inflação, a gente já pode dizer que sim, é uma redução de custos. Tá? Perfeito. E como que entra, né? Como que a auditoria ajuda nesse processo? Então, a auditoria ela pode ajudar, seja aí, né, como eu falei, nessa redução, nessa correta recolhimento de tributos para depois não gerar multa, numa boa gestão de funcionários também, RH do condomínio, seja os próprios, né, que a gente chama dos orgânicos, ou seja os terceiros seletistas, seja do bom uso dos recursos, como eu falei, né, desde desperdício de água até, como você falou, dos produtos de limpeza, né,
Sim, Então, o síndico, ele está ali, seja o síndico profissional, ou o síndico morador, condômino, sim, ele precisa, como eu fiz o paralelo da nossa casa, né? A gente, sim, para saber mandar, precisa saber fazer, né? A velha sim, máxima da administração também. Então, você sabe em casa quanto você usa de álcool, de Veja, de Cif, de não sei o quê. Você tem a noção, de repente, né? Tá lá, você tem 3 vidros de Cif, de repente, de uma semana para outra não tem mais nenhum. Você fala, ué, eu só usou 3 vidros de Cif em um dia de limpeza? Então, o condomínio é a mesma coisa, né? A gente. Né, perdi o foco, teve um comentário. eles sobem aí. O condomínio é a mesma coisa. Essa gestão do síndico, ele precisa saber o que está acontecendo no condomínio, né? Realmente é hora de fazer um novo uniforme? Está na hora de fazer esse custo? Está na hora de impermeabilizar uma laje que está vazando em cima da garagem? Então, o bom síndico, ele precisa priorizar, né? Além das questões Uhum, legais, que é o AVCB, para-raio, é, dedetização, não é legal, mas assim, precisa ser feita, né? Recarga sim, de extintor de incêndio. Então, são coisas que precisam fazer, né? Não tem muito para onde correr. Agora, eu preciso trocar um paisagismo, eu preciso modernizar aqui a grade da frente e colocar vidro, sei lá, sim. algumas coisas que não são necessárias, porém valorizam o imóvel, né? Para ele não ir ficando defasado. E isso faz parte da boa gestão condominial, né? Sem dúvida. Então, isso, no dia a dia, ajuda a reduzir o custo, porque a auditoria vai estar ali em cima, né? Sim, Não deixando, como eu falei, não deixa desviar do trilho, né? Não sai do trilho. A conta vai sempre ali. A gente olha também o que a gente sempre recomenda as administradoras fazerem, tá? E quando não fazem, a gente começa uma auditoria, a gente começa a apresentar os resultados dessa forma, fazendo gráficos, né? Então, pega os principais arrecadações, gastos, total de receita, total de despesa, plota no mesmo gráfico. Aí você já vai vendo a curva, onde está chegando perto, onde está ficando dispar. Ponto 2, as principais contas, né, de consumo. Então, suponha que eu tenho uma conta de consumo de água, 8.000, 7.600, 8.100, 16. O que aconteceu? Ou está tendo um vazamento, mudou todo né? mundo, né? A gente vai perguntar e vai falar o que aconteceu nesse mês. Vamos checar a descarga de todo mundo, vamos checar se tem vazamento em unidade, se tem unidade parada, né, fechada, que o morador deixou ali, não está alugado ou não está mais morando, tem alguma torneira aberta, ficou gastando o mês inteiro, uma piscina que está vazando, ou teve que trocar a água da piscina porque aconteceu alguma coisa. Então, alguma coisa aconteceu ali que não é comum. Então, se a gente começar a analisar isso gráfico a gráfico, né, conta por conta, a gente vai ver, sim, a redução de custo, porque não vai acontecer numa próxima vez, entendeu? Vai sempre... E a gente, claro, como eu falei na auditoria, a gente não vai olhar tudo assim, toda conta, toda notinha. Mas nesse caso de disparidade, a gente vai ali com a lupa, né? Com os dois olhos e com Uhum, as duas mãos. sem Olha a dúvida. nota fiscal, olha e fala, o que aconteceu aqui? Me explica. Diante de tantas coisas bacanas que a auditoria propicia, por que você acha que tem tanta resistência ainda, na sua opinião? Eu tenho uma opinião que é jocosa, só para a gente entrar no clima aqui, que é o seguinte: muito termo técnico, muito termo em inglês, mas brincadeiras à parte, por que você acha que ainda há essa resistência, né, por parte do síndico? A gente até brincou no início aqui do nosso bate-papo. Em geral, a auditoria ela surge como algo que é para punir alguém ou para destruir, enfim, ele vem sempre num aspecto ruim da questão, né? E a gente falou aqui quase uma hora aí Porque é muitos justamente isso, benefícios. Jonatas. Às vezes no dia a dia é muito mais fácil chamar ali o Zé encanador para consertar ali o
o buraco, né? Sim, sim. Claro que, também, de novo, a gente não vai, pô, chamou o Zé Encanador para consertar aqui um buraco de emergência, gastou ali R$ 50 do caixinha. Tudo bem, né? Vamos combinar aqui entre nós. Não é certo, não é certo, o cara não tem nota fiscal, mas às vezes é um valor, não podemos falar isso, tá, como auditoria, mas é um valor irrisório perto do montante, né? Uhum. Não é para fazer de novo, né? A gente aponta no relatório, enfim, teve esse caso, foi reembolsado do caixinha, mas era uma situação de emergência. A gente não tinha um fornecedor, né, cadastrado, não tem um contrato com um encanador que fica disponível 24 horas no condomínio pronto para meu chamado, né? Sim. Mas a gente tem que pensar a cabeça, né, dos administradores, dos síndicos, dos conselheiros, é sempre tentar aliar a melhor administração, né? O que eu posso fazer para melhorar isso? E sempre melhorar o que falhou, né? Então, o que falhou? Suponha que fez lá um pagamento de um fornecedor que depois deu calote, não entregou o serviço. Pô, o próximo, o que eu vou fazer no próximo? Eu só vou pagar a hora que começar a tiver o material entregue aqui. Eu só vou... Então, assim, e também transparência, né? Na pasta de prestação de contas, tem lá, parcela da modernização de elevador. Mas outra coisa que a gente sempre pega no pé, né? Por quê? Põe assim, parcela 1 de 10, parcela 2 de 10, parcela 3 de 10. Mas eu paguei 2 no mesmo mês. Então põe parcela 3 e 4 de 10. Não fica pondo repetidamente todo mês. Parcela do elevador, parcela do elevador, parcela do elevador. A hora que chega lá na sexta, você já nem sabe mais quantas parcelas. Você tem que pegar todas as pastas de prestação de conta anterior e ficar contando quantas parcelas foram, né? De novo, aí a gente fala, tá, criando dificuldade para rastrear o valor, né? Então, que eu volto lá no começo da nossa live, faço simples em contabilidade, deixa as coisas mais transparentes possíveis. E a sua pergunta direta, né? Por que as pessoas não gostam da auditoria? Porque é sempre uma pessoa perguntando alguma coisa que alguém não quer responder, né? Mas, de novo, tem que gerar uma mudança, e a gente já está sentindo, tá? De alguns anos para cá, com todo esse movimento anticorrupção do Brasil, né? Que as pessoas estão pensando em fazer as coisas mais certas, né? Aquela história, o condomínio ele não pode ser soberano em decisões que vão contra a lei, né? Então, o condomínio não pode deliberar, por exemplo, eu vou fazer essa obra e pede sem nota fiscal para a gente ter um valor melhor. Então, assim, o síndico não pode aceitar, a administradora não pode aceitar, porque o condomínio não é soberano em relação às leis. Então, isso é crime fiscal, né? Crime da ordem tributária. Então, assim como o CLT, eu não vou fazer esses exames aqui chato de segurança do trabalho, PCMS9, porque não vai me ajudar em nada isso aqui. Mas Só sopa de lei. letrinhas, né? Sopa de letrinhas. Então, não pode, porque assim, é lei trabalhista, o condomínio não pode ir contra, o síndico não pode ir contra, né, as regras, as leis, tá bom? Então, é um outro ponto também a se falar, né? O condomínio tem que resolver ali entre eles, mas não pode infringir legislação mesmo do país. Sem dúvida. Bom, Lari, que legal. E nós já estamos chegando aqui bem pertinho do nosso final, então para que você consiga se despedir de forma bacana, então já queria te agradecer de antemão, agradecer a todos também que ficaram com a gente até o final. O que você deixa de mensagem final? Você também que a IAUD faz cursos, né? Se você quiser falar Sim, a gente gostaria até de convidar todos os ouvintes a seguir, né, as redes da iAudit, então o nosso Insta, Face, LinkedIn, tem sempre matérias interessantes. Gostaria também de me deixar à disposição a nossa equipe, né, o nosso head da área de condomínios, Cláudio Marçom, está aí no nosso site. Eu, né, sou Larissa Silva. A gente está super à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tenham dessa live, referente à gestão de condomínio, seja morador, seja síndico profissional, seja administradora. A gente atua muito em parceria, né? Então, realmente, é o que o Jonatas falou, não tenham medo da auditoria, né?
Vamos tentar sempre fazer o certo, fazer o bem. E sobre também o nosso curso, né? A gente tem um curso que a gente deixou disponibilizado aberto hoje, tá? Por uma semana na Udemy. Então procurem lá na Udemy sobre auditoria de condomínios da iAudit. Então gostaria de agradecer também, Jonatas, pelo convite. Fico à disposição para próximas aí, se precisar, se quiser. Não, com certeza nós vamos voltar a falar. Então tá bom. Agradeço aí, muito sucesso para o Solvit também. Obrigado. Bom, então, vocês já viram aí a importância que tem a auditoria, não vamos ter medo, pelo contrário, para ajudar, ali justamente para cercear esse monte de óleo que acaba a vida condominial gerando, que o síndico nem sempre tem tempo para verificar, e muitas vezes acaba passando na administradora. A gente sabe que um administrador de condomínios dificilmente cuida de um só, então tem vários, é comum passar um tributo aqui, outro lá, você tem aí uma auditoria para te auxiliar, sem dúvida que a gestão de tudo fica muito melhor. Bom, eu espero a todos na próxima terça, trazendo um outro tema fantástico para todo mundo. E feliz dia do contador, né? A todos os contadores que estão nos ouvindo. Hoje é o dia do contador. É verdade, nós não falamos sobre isso, não combinamos de propósito, mas poderia ser, né? Então fica também aqui a nossa homenagem aos contadores, inclusive aos que estão presentes. Até. Obrigado, Lari, mais uma vez, boa semana a todos, até mais. Tchau, boa semana.